pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Deus. Deus seja louvado a todo sempre. Amém? Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, ouvintes que está chegando aqui no canal pela primeira vez. Seja muito, mas muito bem-vindo aqui no canal Irmão Pedro Rodrigues. Aqui você não está sozinho, tá bom? Aqui nós temos a graça e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos acompanha a todo tempo. Hoje eu quero estar trazendo, nessa data do dia 14 de junho de 2024, está trazendo uma mensagem aqui bem rápida, falando aí um pouquinho sobre o avivamento, né? Avivamento dentro das igrejas, que tem sido escasso, né? Que tem sido escasso nesse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo atual, né? Aí já depois do ano 2000, 2010, 2020, né? Já caminhando para metade aí das décadas de 20, indo já para quase 2030. O tempo está passando muito rápido e eu quero um pouco estar aí falando do avivamento que tem sido escasso dentro das igrejas, mas até hoje as pessoas ainda não entenderam por que o avivamento tem se perdido. Não assim perdido, o avivamento ele é uma promessa que já existe, né? Desde há muito tempo. Começou lá em Atos, o Pentecoste, né? Jesus ele veio lá em João, no capítulo 14 e no versículo 26, ele disse assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos farás lembrar de tudo que vos tenho dito, né? Tudo aquilo que Jesus nos ensinou, o Espírito Santo, ele ia encarregar de dar continuidade nas obras de Jesus aqui na terra. Glória a Deus! Ou seja, não nos deixou órfãos. Jesus ele foi para o Pai e ele não nos deixou órfãos. Então, o avivamento, por intermédio do Espírito Santo, ele está sempre aí em nosso meio. Então, meus queridos, eu quero abrir aqui a Bíblia em Abacuque, uma mensagem muito conhecida, muito pregada em nosso meio. Todo mundo conhece, né? Abacuque, o capítulo 3 e o versículo 2, que fala assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Glória a Deus. Tá vendo aí, meus queridos? O avivamento, ele está em nosso meio, tá? Eu fico muitas vezes triste e me sinto às vezes envergonhado de ver aí as igrejas pagando caro, né, por pastores aí que deram o nome agora de avivalistas, né? Pagam caros pastores, milhares de reais para eles virem avivar a igreja. Aí eu fico a pensar,
eu sempre fui uma pessoa alegre no Senhor. Falando eu, irmão Pedro Rodrigues, eu sempre fui uma pessoa alegre no Senhor. E eu não precisei, assim, de fundos musicais, né? Aqueles fundos musicais que provocam sentimento, que te confunde se é verdadeiramente o Espírito Santo que está falando contigo ou se é um sentimento próprio, né? Eu, no começo da minha conversão, toda congregação que eu chegava, o Espírito Santo me tomava com tão grande alegria, que sempre fez eu saltar, eu pular, eu rodar, de alegria no Senhor, né? Eu sempre fui uma pessoa fervorosa com as coisas do Senhor e nunca precisei de estar numa conferência para poder aí estar aí, porque parece, eu não sei, eu quero às vezes entender, sabe? As conferências de hoje têm provocado, não sei se é a palavra certa, mesclado ou uma combinação de coisas que eles usam, né? Fundos musicais para provocar sentimento, fazendo às vezes as pessoas chorar e às vezes não é do Espírito Santo, né? Às vezes a pessoa chora por um fundo musical lindo, maravilhoso, e ela já está passando por um sofrimento. E às vezes aquele fundo musical, ele pode combinar no coração dela e ela sentir que às vezes é do Espírito, porque até uma música de mundo, que dependendo da situação que a gente ouve ela, provoca sentimento, assim e às vezes até de choro, né? Porque faz a gente lembrar de um tempo, faz a gente lembrar de uma passagem que passamos na nossa vida e que às vezes foi alegre, que às vezes foi triste, mas o Espírito Santo não trabalha assim. Infelizmente, eu não sei se você está conseguindo me entender, mas infelizmente não é assim que o Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo, ele trabalha no seu eu, na sua gratidão, o que Deus ele tem feito por ti, o que Deus é para a sua vida, né? Começa daí, arrependimento genuíno, renúncia, confissão, libertação de pecado. É por aí que começa o avivamento, oração firmada, oração genuína, convicto de uma intimidade com Deus. É aí que começa o verdadeiro avivamento. Você pode estar em qualquer lugar, você pode ir numa congregaçãozinha pequenininha, a hora que o pastor abre a Bíblia, tendo louvor ou não, né? Tendo fundo musical ou não, quando ele abre a palavra de Deus, o Espírito Santo ele te toma, porque quando no versículo diz em Abacuque, aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. Tem Bíblia aí, tem versão que no lugar do decorrer dos anos é no meio dos anos. Você já reparou que geralmente a fé ela esfria no meio dos anos? Que vai perdendo aquele primeiro amor, né? É no meio dos anos, é no decorrer. É no meio dos anos que as coisas começam a acontecer, é no meio dos anos que o joio cresce e abafa o trigo, é no meio do caminho, você está entendendo? Então, o avivamento, ele já existe no seu interior desde o teu primeiro amor, e isso simplesmente pode ter esfriado, ou você pode ter deixado pela questão aí de acostumar com o sagrado, você pode ter perdido, tá, meu querido? Isso é uma busca de interior, é uma busca que você, no seu quarto,
com a palavra de Deus, com um bom louvor, um louvor sadio, tá? Um louvor que enche teu coração, pode ser retomado e voltado, né? O primeiro amor ele volta quando você busca a Deus genuinamente. Para um pouco e reflete na tua vida aquilo que foi injetado e que no decorrer dos anos abafou o seu coração, né? Problemas na igreja, né? A igreja está cheia de joio, na igreja e o Senhor não vai tirar o joio agora, tá? A igreja é olaria, a igreja é lugar de trabalhar a santificação, tá bom? E infelizmente muitos pastores estão tentando avivar a igreja, mas isso é uma questão pessoal, tá? Ele pode subir coach, pode subir grandes pastores aí que eles agora estão chamando de avivalistas, podem subir, que isso não vai resolver, tá bom? O avivamento é uma busca interior pessoal, é de cada um. O que o pastor deve ensinar é o verdadeiro arrependimento, tá? O pastor ele tem que mostrar para a igreja o pecado, aquilo que tem contaminado cada um dentro da igreja, tá? Não fazer vista grossa quando o irmão vem dizer algo que está acontecendo na vida dele. Muitos pastores fazem vista grossa, não quer cuidar da ovelha, não quer cuidar da ovelha que está quebrada, a ovelha que está desligada. Ele não quer mais olhar para o problema daquela ovelha, você está entendendo? Problema de pecado. O pastor deve ir atrás das ovelhas. As ovelhas, quando elas estão perdidas, elas não vão buscar o pastor deve ir atrás delas. Estamos vivendo aí uma inversão de valor muito grande. Agora é as ovelhas desviadas que tem que buscar o pastor. Não é assim que eu aprendi e não é assim que a Bíblia ensina, né? Às vezes o irmão está lá na casa dele, lutando, fazendo força para voltar para a igreja, mas ele não volta porque o pastor não tem mais aquela sensibilidade de ir na casa daquele irmão, pegar na mão dele e trazer ele para a igreja. Por isso que está em Ezequiel, está muito claro que o Senhor ia tirar as ovelhas das mãos desses pastores e ele mesmo ia pegar no remo e cuidar das ovelhas. O próprio Deus, ele disse na boca de Ezequiel, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Tá vendo aqui? As ovelhas, elas estão na rapina. Os lobos estão devorando-as. E os pastores não dão a mínima, não querem nem saber, tá? Mas o Senhor disse, que Ele ia atrás de todas elas, Ele mesmo, o próprio Deus falando, mas eu mesmo vou atrás de todas elas, tirarei das mãos desses pastores. Aqui está a profecia contra os pastores
infiéis de Israel, que serve para o nosso dia a dia. Pois se apacentam a si mesmo, está falando aqui dos pastores, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pastos. Eis, aqui ó, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tá vendo? É sério. Então, meus queridos, é por isso que não tem avivamento, tá bom? Não tem, mas o avivamento, ele já é uma promessa dada, cumprida. Basta, não precisa de ficar procurando grandes conferências, pagando caro para ouvir grandes pastores, tá? Você não vai ter avivamento. Você vai entrar lá dentro, vai assistir aquele culto, a semana vai acabar, vai começar outra semana, e aí? E aí? Resolveu alguma coisa? O que você aprendeu? Deu certo? Foi avivado? Recebeu aí a dose do avivamento? Não, meu querido. Deixa eu te falar uma coisa aqui para você. Eu não falo só aqui de pastores, não. Eu também volto para você, tá? Não vai haver avivamento na tua vida enquanto aquele vinho estiver escondido lá debaixo da tua cama, no fundo da tua geladeira. Não vai haver avivamento enquanto você não estiver aí acessando coisas no Facebook que não é do interesse para que Jesus venha trabalhar em ti. Você está entendendo? Não vai haver avivamento enquanto você estiver olhando para a mulher do seu vizinho. Não vai haver avivamento enquanto você estiver aí fazendo suborno, tá? Não vai haver avivamento enquanto você estiver maltratando a sua esposa. Não vai haver avivamento enquanto você estiver com fofoca dentro da igreja, com contenda dentro da igreja. É isso que os pastores têm que pregar. Não vai haver avivamento enquanto você tiver com esses piercing na orelha, tá? Não vai haver avivamento enquanto você não arrepender dessa tatuagem que você colocou no seu corpo. Hoje você é um crente, o Senhor te perdoou dessa tatuagem. Porque a Bíblia fala: não colocareis marcas no vosso corpo. Não vai haver avivamento enquanto tiver existindo essas coisas escondidas, essas fontes escondidas da maldade. Não vai haver avivamento, tá bom? É por isso que as igrejas têm que pregar, que os pastores têm que ensinar. Não vai haver avivamento, tá? Tem muitas coisas acontecendo. Não vai haver avivamento, pastor, enquanto você estiver usando do dinheiro do dízimo para o seu conforto, para o seu status, para as suas regalias, para as suas larguezas financeiras que você tem usado, tá? Não vai haver avivamento, não vai haver avivamento, não vai, tá bom? Pode pregar aí, pode mandar coach, pode mandar pastores, conferencistas. Não vai haver avivamento enquanto não acabar com essa onda de soberba dentro da igreja. Não vai haver. O avivamento ele é pessoal. O avivamento é de um em um.
é Deus trabalhando na vida de cada um, tá? O avivamento é você desprender dessa poltrona, tá? E você ir atrás da ovelha perdida, deixar esse orgulho de lado, que você é pastor, ela que tem que me procurar, é o irmão que tem que me procurar, eu sou o pastor. Não, você é o servo, você é o menor dentro da igreja, você é o servo. Deus atribuiu a você cargo que deve ser respeitado. Você tem que ser respeitado. O Senhor é um homem que tem que ser respeitado, porque o Senhor é um pastor. Você tem que ser respeitado. As ovelhas têm que ser submissas, mas de acordo com a palavra de Deus. Submissão de acordo com o que está na Bíblia, e não ser submisso concordando com os vossos pecados. Isso a Bíblia não apoia. Isso a Bíblia não apoia. Ter que aceitar tudo o que ensina, que às vezes não é de Deus. Isso, essa submissão, eu não acredito que essa submissão ela tem que ser praticada quando se trata de pecado, né? Pecado que pastores encoberta e que faz os membros ter que aceitar, né? Faz os membros ter que aceitar. Eu não acredito. Eu acredito que a submissão ela tem que ser cumprida de acordo com a palavra de Deus. O que o pastor está pedindo para mim fazer está na palavra? É de Deus? É profecia bíblica? Então eu devo fazer. Isso aí tem que ser submisso, tem que respeitar, tem que honrar o pastor, tá? Quando se trata da palavra de Deus. Mas da maneira que estão fazendo, pagar para entrar em culto, aonde isso? Aonde já se viu isso? Pagar para entrar em culto? Eu não concordo. Eu não concordo. Eu não concordo, né? Então, meus queridos, eu vou deixar essa mensagem em nome de Jesus. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, porque tem muitas ovelhas perdidas que estão sem pastor e precisando de um avivamento. E o avivamento, para ele chegar na vida desses irmãos que estão afastados da igreja, porque quando eu falo irmãos afastados da igreja, eu não me refiro só aos que estão fora da igreja, porque tem muita gente dentro da igreja que estão afastadas, que frequentam culto, que louvam a Deus, que dão glória, que ensinam e estão afastados. Não estão no Senhor de fato. Então são irmãos que precisam ser avivados, precisa experimentar do primeiro amor e não perder ele jamais, o primeiro amor, que só o Espírito Santo pode nos dar, através do arrependimento de pecado, através da expiação de pecado. Temos que expiar os nossos pecados todos os dias, saber se estamos vivendo, se estamos fazendo de acordo com o que Jesus nos ensinou e nos ensina, porque o Espírito Santo, ele está entre nós. O avivamento, ele está na porta do teu coração. É só você abrir a porta e deixar ele entrar. Amém? O avivamento, ele está do seu lado. É só você reconhecer verdadeiramente Jesus como seu único Salvador
verdadeiro Deus, suficiente para a sua vida, tá? Permitir que o Espírito Santo faça morada em ti e você aprender de mim. Jesus disse isso: aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração, que Ele vai aliviar o nosso jugo, o nosso fardo, Ele vai deixar leve o nosso jugo, Ele vai deixar suave o nosso fardo, suave o nosso jugo, né? E leve o nosso fardo. Jesus, nosso Senhor, o Machias, o Salvador, o Filho unigênito de Deus, que se fez homem e veio entre nós. E hoje Ele subiu aos céus e enviou o seu Espírito Santo, que também é Deus, que tem os atributos de Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, justiça e amor. Seja feliz no Senhor, tá? Eu falo isso porque um dia eu tenho experiência com conferência, tá? Eu falo de conferência porque eu tive numa conferência uma vez e o avivalista estava pregando e eu comecei a dar glória a Deus. A palavra dele estava muito boa. Geralmente as palavras são boas, as palavras enchem o coração, é um ensino muito bom que eles dão, tá? Mas eu não sei o que acontece, que do jeito que as pessoas entram, muitos saem e a palavra não permanece. Parece que o coração, ele tem um grude igual um pinche, que impermeabiliza o coração e não deixa a palavra filtrar no coração. Parece que nós estamos vivendo uma era hoje que os principados e potestades do ar, eu falei um vídeo atrás aí sobre os principados e potestades do ar. Parece que o diabo, ele tem colocado, é o que a Bíblia fala, né, que abafa o coração, né? O diabo, ele tem colocado um grude de um pinche, o impermeabilizante, que não deixa a palavra entrar. A palavra, ela é boa, o ensino, ele é bom, mas não entra. Parece que tem que ser algo, tem que ser modificado dentro do coração para que o coração possa romper essa estrutura impermeabilizante que tem na parte externa do coração. Isso tem que ser rompido pelo coração para que a palavra possa entrar, porque eu tenho visto muito isso. Eu estava, né, na conferência e o Espírito Santo me tomou numa conferência de avivamento. E aí eu comecei a dar palma, bater palma, comecei a dar glória a Deus e comecei a pular. Você sabe o que aconteceu? O avivalista, o pregador, ele mandou me chamar, tirou o microfone de perto dele e falou no meu ouvido: volta para o banco que você está atrapalhando a minha ministração. Eu estou ministrando. De certo que você é homem de Deus, mas volta para o banco que está atrapalhando a minha ministração. Eu fui até o meu pastor e disse isso que ele falou para mim, né? Eu disse isso para o meu pastor. Meu pastor, ele não disse nada, mas eu não estava. A única coisa que eu ouvi do meu pastor, que eu não atrapalhava culto, né? Eu nunca atrapalhei culto, eu não sou menino na fé. Quando eu bato palma, dou um glória a Deus, faço meus pulos, dou uma giratória, uma rajada de fogo do Espírito, na alegria do Senhor, eu não atrapalho. É questão assim de 1 minuto, 30 segundos, eu estou voltando para o banco. Eu não sou de atrapalhar a pregação, eu sou uma pessoa consciente, né? Eu sei o momento certo mas dá a entender que eles querem que dá glória no momento que eles falam, né? Vamos agora dar glória a Deus, aí todo mundo tem que dar glória a Deus. Então eu entristeci muito, mas eu não me deixo por entristecer por muito tempo,
Porque quanto mais a perseguição de avivamento é contra mim, mais forte eu fico, mais alegre no Senhor eu fico. A tristeza não me abala. E agora a pergunta que eu faço é, se ele é um avivalista, como que ele impede um glória a Deus? Responde aqui para mim. Se ele é um avivalista, se ele está ali para avivar a igreja, para fazer a igreja estar alegre no Senhor, como que ele impede um glória a Deus? Como que ele impede um irmão pulando, se alegrando na presença de Deus? Por quê? Porque na hora que eu estava pulando, o foco foi dirigido para mim e não foi dirigido para ele? Ele perdeu, o foco não estava nele, os refletores não estavam nele? Aí ele se sentiu acuado? Ele se sentiu humilhado? Não, mas o avivamento é alegria no Senhor, é você estar alegre no Senhor. Como que ele corta isso? Como que ele impede isso na vida de um irmão? Mas eu não me deixo ser levado, eu entristeci na hora sim, lógico que a gente entristece, eu voltei para o banco, mas isso me fortaleceu, isso me deu força. Já uma vez, o Matos Nascimento, o cantor, pregador levita, Matos Nascimento, eu já participei de um culto com Matos Nascimento, foi uma alegria. Quando Matos Nascimento começou a louvar, eu me saltei de alegria e saí pulando na nave, dando glória a Deus. O Matos Nascimento olhou para mim com o microfone na mão, na boca e falou: isso não envergonha, isso não incomoda, ele falou. E aí ele se alegrou também, vendo eu saltar no Senhor, ele também se alegrou, o Matos Nascimento. Então aí você vê que os espíritos, eles se unificam quando verdadeiramente está no Senhor. E Matos Nascimento todo mundo conhece, o Brasil inteiro conhece e o mundo inteiro já ouviu as suas canções, os seus louvores. É maravilhoso. Matos Nascimento fez parte da minha vida de fé pentecostal. Desde quando eu era novo convertido, Matos Nascimento é uma grande ferramenta de Deus na minha vida. Os louvores dele é maravilhoso, maravilhoso. Eu amo ouvir Matos Nascimento, né? Silvan Santos, são homens de Deus que verdadeiramente aonde chega traz a alegria do Senhor e um avivamento verdadeiro, né? Porque isso que é bom, é sentir a alegria de estar no Senhor. Não existe preço, não existe nada que tire isso de você, a não ser que você permita, né? Através do pecado, você permita que o pecado entre na tua vida e apaga em ti aquele fogo, aquele calor, aquela brasa viva que o Espírito Santo plantou no seu coração. Então, meu querido, não permita que o diabo tire de você a alegria do Senhor. Quando você sentir a vontade de pular, pule. Quando você sentir a vontade de bater palma, bata. Quando você sentir a vontade de dar glória a Deus, glorifique o Senhor a todo tempo, porque Deus, Ele é digno, tá? O Yahshua, Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Eu quero deixar essa mensagem aqui hoje em nome de Jesus, né? Então eu sempre questionei se o pregador é um avivalista, né? Tá aí para andar para as igrejas, trazendo o avivamento para as igrejas. Quem traz o avivamento é o Espírito Santo, né? Então ele prega o Espírito Santo para avivar a igreja, mas se não pregar arrependimento genuíno, se não expiar os vossos pecados, não existe avivamento. Aquelas mensagens lindas, aquelas
aqueles ensinos lindos, aquelas palavras lindas, aqueles louvores lindos, pregado ali no culto, vai trazer para você só um momento ali de alegria, mas aquela alegria vai se apagar e vai embora, e amanhã o dia vai continuar, e a tua vida não vai ter aquele avivamento que você esperava, porque não foi trabalhado dentro do seu coração o verdadeiro avivamento, que é o arrependimento genuíno, que explode essa massa preta, grudenta, impermeabilizante que o diabo colocou no coração, e que não há nada que rebente isso, a não ser o fogo do Espírito Santo no teu coração, que possa esquentar esse grude, derreter esse grude e ele deixar de existir. Você já viu o asfalto? Quando você põe fogo no asfalto, que o asfalto está muito quente, ele fica mole, né? Por que ele vai amolecendo? Você vê que é onde passa vários caminhões, ali vai ficando aquele baixo relevo, a marca da roda, aquilo ali é o calor do sol, mais o peso do caminhão, que amolece o asfalto, né? Então o calor do Espírito Santo, ele amolece esse grude, esse pinche, espiritualmente falando, que está aí do lado externo do teu coração, ele amolece esse pinche, arrebenta, para que a água viva possa entrar, porque o nosso coração, ele é macio, ele é dilatador. O Espírito Santo, ele quebra a pedra do nosso coração e dá para nós um coração quebrantado, um coração macio, igual uma esponja seca. Quando você joga água nela, infiltra a água na esponja seca, infiltra a água. Então a palavra é viva, né? A palavra de Deus. Então, essa massa grudenta, ela tem que sair, tá? Às vezes você vai ouvir aí muitas palavras bonitas em cima de púlpito, muita pregação linda, maravilhosa, pregação que massageia o teu ego. Isso não vai explodir essa massa. Meus queridos, nós estamos vivendo tempos invertidos, valores invertidos. O que vai explodir, o que vai derreter essa massa é você espiar seu coração, fazer expiação de pecado, tá? Fazer expiação de pecado. Olha para o lado, olha para o teu lado, olha para a tua vida, veja o que precisa ser mudado, tá bom? Veja o que precisa ser mudado. Volta para Deus, ouve louvores que edifica, louvores que te traz sentimentos bons. Amém? Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus, que o Senhor, Ele possa, que o Espírito Santo possa ser alegre dentro do vosso coração. Amém? Então, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze-a reconhecida. Amém? O avivamento já está aí. É pessoal, tá? Começou lá em Atos dos Apóstolos. Tá aqui, em Jesus Cristo, foi firmado a promessa do Consolador. Então já está entre nós. É só você buscar. Basta você buscar. Através do arrependimento, confissão, tá? Renúncia. Ninguém mais fala de renúncia, tá? Eu fico aqui na alegria e no louvor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós, hoje e sempre. Amém. Se Cristo comigo vai, eu irei. Glória a Deus.